A paz do Senhor Jesus, que bom, mais um nosso abençoado café e a palavra. Na verdade, retornando, né? Demos uma pequena pausa, algumas situações precisávamos ajustar, mas graças a Deus estamos de volta com o nosso café e a palavra e nós estamos em uma jornada, vamos dar continuidade à nossa jornada sobre o livro de Provérbios. Lembrando a você que nós não estamos fazendo um comentário versículo por versículo, mas sim tratando de alguns capítulos. Vamos tratar os 31 capítulos? Talvez não, mas vamos trabalhar diversos capítulos, tá bom? Tendo a liberdade de comentar no sentido de resumir o que aquele capítulo está nos ensinando. Lembrando que o livro de Provérbios é um livro muito importante para nós, porque ele trabalha dois aspectos. Ele trabalha o nosso aspecto terreno, a nossa vida terrena, o nosso relacionamento com os nossos irmãos, com os iguais, com as pessoas à nossa volta. Ele trata o nosso caráter, ele trabalha o nosso modo de ser, de agir, de pensar. E, obviamente, consequentemente, nos habilita para sermos cidadãos dos céus, habilita para que nós venhamos vivenciar o reino de Deus já aqui na terra e, obviamente, herdarmos esse reino tão anelado, tão desejado por cada um de nós, que é o reino de Deus, viver a vida eterna com o nosso Deus. Tá bom? Então, o livro de Provérbios é um livro rico em conselhos, em determinações do nosso Deus que estabelecerão para a nossa vida um viver agradável, um viver em paz, um viver onde aquilo que o nosso Deus quer para nós irá acontecer. Tá bom? E o nosso último vídeo do Café e a Palavra foi no capítulo 5 de Provérbios. Então hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre o capítulo 6, um capítulo muito forte. O texto, na sua totalidade, fala de coisas muito sérias, coisas muito fortes, coisas que tratarão a nossa vida de um modo muito real, de um modo muito claro, tá bom? Então eu quero já começar lendo esse texto junto com você, em nome do Senhor Jesus. Muito bem, então vamos ler. Não vamos ler todos os versículos, eu quero ler alguns versículos que, na verdade, começa a partir do versículo 16, tá bom? Do 16, vamos lá, até mais ou menos o 21, 22. Diz assim: ah, Estas 6 coisas o Senhor odeia, a sétima a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. Verso 20: Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei da tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada e a lei é luz. E as repreensões da correção são o caminho da vida. Então, vamos lá. Veja bem, como disse esse texto, o capítulo 6 de Provérbios, ele trata de diversos assuntos. Ele fala sobre a advertência quanto a nós ficarmos como fiadores, nos responsabilizarmos pela vida dos outros. Fala sobre a advertência contra a preguiça, as pessoas que vão deixando tudo para depois, a preguiça de um modo geral mesmo, o não ter coragem de fazer as coisas, não ter o ânimo. Podemos também falar sobre a procrastinação, que é sempre deixar para depois as coisas que precisam ser feitas, e o texto diz que logo, logo sobrevirá sobre essa pessoa a sua destruição. Né? Um tempo para descansar, um tempo para toscanejar, um tempo para não fazer nada, e
repentinamente sobrevirá a destruição. Então tem essa advertência, tem advertência contra a maldade, sabe, o coração perverso, pessoas perversas, pessoas que trabalham, vivem projetando coisas ruins contra os outros. No seu coração não há o bem, não há a bondade, não há o amor, não há o cuidado com aquilo que é bom para o relacionamento. Então vai tratando disso, e aí chega exatamente pegando sobre essa maldade do coração das pessoas. Nós temos aqui um texto muito impactante que deve falar com cada um de nós, no sentido principalmente de nos despertar para saber se em algum momento, se na nossa caminhada, se no nosso dia a dia, nós estamos praticando isso que o texto diz para eu não ser, para eu não fazer, para eu não realizar. Eu vou estar atento a isso, então eu preciso entender isso tudo. Nós temos aqui, no versículo 16, que começamos a ler, fala sobre 6 coisas que o Senhor odeia, que o Senhor detesta, que o Senhor não tem prazer, e que a 7ª, a sua alma abomina, tem nojo. Essa palavra abominar é pior até do que ter nojo. É um sentimento, é uma sensação de náuseas. Então é isso que o Senhor tem para a 7ª ação. Então, na verdade, nós temos 7 atitudes que são completamente contrárias à vontade de Deus para a nossa vida e que desagradam profundamente a Deus. E a sétima, ele tem vontade de vomitar. Perdão com a palavra, mas a verdade é esta desse texto. E é interessante, eu já vou rapidinho meditar com você sobre esses 7 pontos, tá? Claro, fazendo um resumo para sermos breves, mas é interessante que aí no versículo 20, ele diz assim: filho, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei de tua mãe. Fica parecendo que são as opiniões, que são as ordens, são as diretrizes que o nosso pai, que a nossa mãe dá. Mas, na verdade, o que esse texto está falando aqui, não está falando de um pensamento solto dos pais, não está falando de ações da experiência apenas dos pais. Está falando que esse pai, que essa mãe, está transmitindo para os seus filhos os mandamentos do Senhor nosso Deus. Está transmitindo, está permitindo que seus filhos tenham conhecimento, tenham ciência acerca da palavra de Deus. Daí a importância de nós ensinarmos nossos filhos, de nós levarmos nossos filhos à casa de oração, para que eles possam aprender, receber, ter a revelação da palavra de Deus. Então, quando ele diz, não guarda o mandamento do teu pai, não deixes a lei da tua mãe, está falando sobre a palavra de Deus. Não deixa a palavra de Deus, não abandone. Mas diz assim, amarra, ata, coloca perpetuamente no teu coração e pendura no teu pescoço. Então, a palavra de Deus deve estar 24 horas por dia, dos 365 dias que nós temos, conduzindo, guiando a nossa vida, independentemente de conceitos que a sociedade estabelece, independentemente dos dias que nós vivemos, das mudanças sociais, das mudanças culturais, não importa o que a sociedade, o que o sistema mundial de pecado está impondo sobre os seres humanos. Nós que amamos a Jesus, permaneceremos com o que a sua palavra diz, porque ela está no nosso coração e pendurada no nosso pescoço. Ela está diante de nós. Louvado seja o nome de Jesus. Porque no verso 22 e 23 diz que esse guardar da palavra de Deus, esse executar a palavra de Deus, vai fazer com que, quando eu caminhar, essa palavra, esse mandamento do Senhor me guie, me conduza. Nós não estamos caminhando a erro, nós não estamos caminhando como um barco à deriva. Não, nós estamos sendo guiados pelo Senhor quando nós praticamos essa palavra, quando nós obedecemos essa palavra. E diz, e quando eu me deitar, esse mandamento, essa obediência vai me guardar. Ele não está falando do deitar, do dormir apenas, né? Não é literalmente isso. Ele está falando, quando eu estiver
sem estar atento, quando eu estiver... Porque quando a gente descansa, a gente dorme, a gente, né, se desliga do mundo à nossa volta e ficamos sujeitos a qualquer tipo de ataque. A qualquer tipo de ataque. Então está dizendo que não importa onde eu estiver, como eu estiver, eu terei a proteção de Deus, porque eu obedeço a sua palavra. E diz, e quando tu acordares, falará contigo. Ou seja, quando eu estiver acordado, a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, eles vão estar dialogando, conversando, falando comigo acerca das minhas decisões. Ah, eu vou tomar essa decisão, mas o que que a palavra de Deus diz? Então ela fala comigo, então ela dialoga comigo, ok? Mas, e diz mais, né, no verso 23, diz, porque o mandamento é lâmpada e a lei é luz. Então é interessante isso, olha. Isso aqui é tão rico, né, irmãos? O mandamento é lâmpada e a lei, que é aquilo que é estabelecido, que tem que ser cumprido, é luz. Então, e as repreensões da correção são caminho de vida. Então, amados, não rejeite a repreensão do Senhor. Eu acho que foi domingo, eu até citei lá na congregação à noite, sobre a postagem de um pastor que eu li, acho que foi não sei se foi no Twitter, que ele dizia assim, que pastores que não confrontam, não repreendem, não tratam sobre os erros das ovelhas, né, dos crentes, dos irmãos, eles não são pastores, são lobos. E as ovelhas, os irmãos, as ovelhas que não aceitam a repreensão, não são ovelhas, são bodes. Né? É uma linguagem bíblica trazendo para a questão de animais, tanto para o pastor como para a ovelha, para poder falar sobre essa realidade que a gente vive. Então, vamos lá, bem rapidinho. Deixa eu te dizer algumas coisas a partir do versículo 16, que falam de 6 coisas que o Senhor odeia, a sétima, a sua alma abomina, tem nojo. Fala sobre olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal e a testemunha falsa que profere mentiras, tá? São as 6 ações que não devem existir na vida de um homem e de uma mulher que serve, que ama ao Senhor. Olhos altivos. O que quer dizer isso? Ele não está falando nem do comportamento altivo, do comportamento soberbo. Ele está falando dos olhos. São aquelas pessoas que olham para a gente, que olham para as situações como se fossem superiores, como se estivessem acima disso tudo. Então, a gente já conhece a partir daí. Tem gente que no olhar já denuncia quem elas são. Altivas, soberbas, se acham superiores. Uma vez eu comentei numa igreja que pastoreava, que existem pessoas, surgiu, né, de alguns anos para cá, essa facilidade do acesso ao curso superior, que antes era um pouquinho mais difícil, eram poucos lugares, poucas universidades, faculdades que existiam, e havia um acesso difícil, e de repente facilitou, né, chegaram até a brincar, que ligaram para alguém, queria falar com fulano de tal, aí disse, não é daqui. Ah, mas a gente é da faculdade e tal, você não quer se matricular para fazer um curso? Estava tão fácil entrar. Mais difícil é sair, né? E algumas pessoas foram tendo suas graduações, graças a Deus, mas algumas se acharam grandes demais, superiores, importantes demais, que parece que a igreja já se tornou pequena diante da grandeza, do conhecimento, da importância que essa pessoa achou que tinha. E aí se tornaram soberbas. E não é isso que Deus quer. Deus quer nos dar tantas coisas boas, Deus quer nos dar tanta sabedoria, tanto conhecimento, mas que nós tenhamos a humildade de compreender, em primeiro lugar, que a glória é dele, segundo lugar, que ele nos dá isso tudo para nós usarmos para a glória dele, usarmos no reino dele, e claro, vamos ter os benefícios disso tudo. Então, olhos altivos, aí o Senhor não tem prazer, odeia isso tudo, a língua mentirosa, pessoas que derramam sangue. O que é derramar esse sangue inocente, gente? Não tem a ver somente com alguém matar alguém que é inocente. Às vezes é um comentário que se faz de alguém
que é inocente. Você está matando aquela pessoa para quem você está contando algo que é mentiroso. Ou então você está contando algo que pode até ser verdadeiro, mas com a intenção de denegrir, com a intenção de destruir aquela vida. Também, nesse aspecto, acaba sendo um sangue inocente que precisa. Não é que não seja verdade, mas é inocente no sentido de eu falar para destruir esta vida. E vai trabalhando. Coração que maquina pensamentos perversos, pessoas que arquitetam planos que prejudicam terceiros. Você percebe que aqui, em todos esses aspectos aqui, isso aqui é muito interessante. Fala da minha relação com o meu semelhante, com o meu próximo. São males que são causados através de nós para os outros. E aí chega num nível tão crítico disso aqui, que a sétima que o Senhor abomina, tem nojo, tem náuseas, é aquele que semeia contenda, confusão entre os irmãos. Ele faz uma maquinação, arquiteta um plano, articula um procedimento que vai fazer com que duas ou mais pessoas briguem, fiquem contra umas às outras. E isso pode acontecer até dentro do cenário cristão. Então, essa pessoa que produz a contenda, que dissemina problemas, fofocas, falácias, calúnias contra as pessoas para causar um constrangimento e um conflito, Deus tem nojo dessa pessoa. O nosso Pai eterno tem nojo dessa pessoa. Isso é muito forte para o meu coração. Saber que em algum momento eu fui causador de contenda entre as pessoas e não me arrependi sobre isso. Então, tudo isso aqui é um alerta para nós, amados, para não sermos assim. Muito cuidado com o seu procedimento, porque isso vai roubar de você a bênção que Deus tem para você. Amém? Café e a palavra de hoje muito forte. Foi um café forte, né? Foi um café amargo, mas que depois de praticado, executado, não nos deixarmos vencer por esse comportamento, será tão maravilhoso para a nossa vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Pai de amor, Pai das misericórdias, eu oro a Ti para que a Tua boa mão seja sobre cada um de nós, nos guiando, nos conduzindo pelo Teu bom caminho e nos dá a graça, o entendimento de nos autoavaliarmos, nos autoanalisarmos, Senhor, para ver se há em nós algum caminho, algum procedimento mau que caracteriza isto que a Tua palavra diz que o Senhor odeia e aquela sétima que o Senhor abomina. Pai, tem misericórdia de nós. E se em algum momento nós trilhamos por esse caminho, nós queremos te pedir perdão, Senhor, e nos dá sabedoria, graça, para vivermos nessa terra, agradando a Ti, Senhor, e também sendo instrumento de bênção para as pessoas à nossa volta. Que a Tua bênção seja sobre cada família, é o que eu te peço, pelo poderoso nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.